Os dias que antecederam nossa viagem ao Egito estavam preenchidos com um tipo específico de empolgação que apenas uma férias tão esperada pode trazer. Minha esposa, Ellen, e eu havíamos planejado essa escapada por meses, 2 semanas de sol, areia e maravilhas antigas. Tínhamos nossas malas prontas, os bilhetes em mãos e a nossa expectativa crescendo a cada dia que passava. Mas o destino tinha outros planos. Tudo começou numa tranquila manhã de terça-feira. Ellen havia saído cedo para uma aula de yoga, e eu estava na garagem organizando algumas ferramentas antigas. Era para ser uma tarefa mundana, apenas organizar uma bagunça. Eu estava curvado sobre uma prateleira, tentando colocar uma chave inglesa enferrujada no lugar, quando ouvi um barulho estranho, um estrondo metálico seguido de um forte impacto. Antes que eu pudesse reagir, uma caixa de ferramentas, precariosamente posicionada em uma prateleira alta, caiu e me atingiu na cabeça. O impacto foi repentino e desorientador. A dor explodiu atrás dos meus olhos e eu desabou no chão. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi o brilho vermelho do sol da manhã filtrando através da janela da garagem. Quando acordei, estava deitado no frio chão de concreto, Ellen ajoelhada ao meu lado, seu rosto marcado pela preocupação. A garagem estava uma bagunça, ferramentas espalhadas como soldados caídos. John! A voz de Ellen era um sussurro desesperado. Você está bem? Tentei me sentar, mas senti uma dor aguda atravessando minha cabeça. Olhei para Ellen, seu rosto estava borrado, mas claramente angustiado. O que aconteceu? Eu disse com dificuldade. Eu não sei, ela disse, com a voz tremendo. Ouvi um estrondo de fora e te encontrei assim. Precisamos te levar ao hospital. A sala de emergência foi um borrão de luzes brilhantes e vozes abafadas. Após uma tomografia e algumas horas de observação, os médicos confirmaram que eu tinha uma concussão, mas me asseguraram que não era grave. Ellen ficou ao meu lado, sua preocupação parecia genuína, mas uma sensação de desconforto persistia em mim. Quando finalmente voltamos para casa, o comportamento de Ellen mudou. Ela estava quieta, quase silenciosa demais, como se estivesse escondendo algo. Tentei afastar a sensação estranha, focando em vez disso no fato de que nossa viagem estava a apenas alguns dias de distância. Naquela noite, enquanto Ellen estava na cozinha preparando o jantar, decidi fazer uma verificação rápida dos nossos documentos de viagem. Estava vasculhando a gaveta onde mantínhamos nossos papéis importantes quando encontrei um envelope com um recibo para um hotel de luxo no Cairos reservado para as mesmas datas da nossa viagem. Franzi a testa, perplexo. Nunca havíamos discutido a estadia em um lugar tão extravagante. Minha suspeita cresceu, e comecei a investigar mais a fundo. Encontrei mais documentos e recibos, nenhum deles tinha sido mencionado antes. Uma sensação de afundamento se estabeleceu em meu estômago ao perceber que Ellen estava planejando algo sem me contar. Confrontei Ellen naquela noite, depois do jantar, enquanto estávamos no sofá, a sala de estar iluminada suavemente pela luz de uma lâmpada. Ellen, eu encontrei esses recibos, eu disse, segurando os papéis. Por que você não mencionou este hotel? É muito mais caro do que o que discutimos. O rosto de Ellen ficou pálido, seus olhos desviando dos meus. John, eu não queria te preocupar. Achei que seria uma surpresa agradável. Uma surpresa? Para quê? Eu pressionei, sentindo uma onda crescente de raiva e confusão. Ela hesitou, suas mãos se torcendo nervosamente. É só que eu estava tentando tornar a viagem especial. Queria te surpreender. Mas algo na sua voz não fazia sentido. Sua inquietação, a maneira como evitava meu olhar, tudo parecia errado. Decidi confrontá-la ainda mais, insistindo na verdade. Ellen, o que está realmente acontecendo? Ela respirou fundo, seus olhos se encontrando com os meus com uma mistura de culpa e medo. John, há algo que eu preciso te contar. Antes que ela pudesse continuar, o som de uma porta de carro batendo do lado de fora nos interrompeu. Olhei pela janela e vi um carro preto elegante estacionado em nossa garagem, um carro que eu não reconhecia. Quem é esse? Perguntei, com o coração acelerado. O rosto de Ellen ficou pálido.
É, e não é importante. Acho que precisamos conversar. Um homem saiu do carro, com uma postura confiante, quase arrogante. Eu o observei se aproximar da nossa porta da frente, minha mente acelerada. O rosto de Ellen era uma máscara de pânico. A campainha tocou, e os olhos de Ellen piscavam com uma mistura de terror e resignação. Ela se levantou lentamente, caminhando em direção à porta. John, por favor, só. Eu a interrompi. Não. Eu quero saber o que está acontecendo, e quero saber agora. Com as mãos trêmulas, Ellen abriu a porta, e o homem entrou um estranho atraente e bem vestido que me olhou com um sorriso de cumplicidade. O ar estava pesado com tensão enquanto ele olhava entre Ellen e eu. John, este é Mark, Ellen disse, sua voz mal acima de um sussurro. Ele é, e é alguém com quem eu estive saindo. Eu queria ser honesta com você. O mundo girou em seu eixo. A traição foi um golpe físico, mais agudo do que a caixa de ferramentas que me atingiu. Senti o chão desmoronar sob meus pés enquanto a verdade se estabelecia uma traição que eu nunca imaginei, quanto mais esperava. Ellen, você está brincando comigo? Perguntei, com a voz quebrando. Nós íamos para o Egito. E agora você está me dizendo que está tendo um caso? Lágrimas se formaram nos olhos de Ellen. John, eu sinto muito. Eu não sabia como te contar. Eu não queria te machucar, mas... Antes que ela pudesse terminar, eu me levantei, sentindo uma raiva que nunca tinha experimentado antes. Saia da minha casa, eu disse entre dentes. Vocês dois. Quero que saiam. Os soluços de Ellen foram abafados pelo silêncio repentino enquanto o sorriso de Mark desapareceu em uma expressão de surpresa. Eles pegaram suas coisas em uma bagunça frenética e desarrumada. Ellen tentou se aproximar de mim, mas eu me virei, incapaz de olhá-la. Enquanto eles saíam, uma determinação fria se estabeleceu em meu peito. Os planos para o Egito, a vida que havíamos construído, tudo estava destruído. E enquanto os observava se afastando, eu sabia que isso era apenas o começo do que viria a seguir. O caminho para a vingança estava apenas começando, e eu estava determinado a vê-lo até o fim. Na noite em que Ellen e Mark partiram, a casa parecia estranhamente silenciosa, como um palco abandonado depois que a cortina cai. Eu vagava pelos cômodos vazios, meus pensamentos uma mistura tumultuada de incredulidade e fúria. Nunca imaginei que minha vida poderia ser tão violentamente desarrumada. Na manhã seguinte, os restos da minha raiva foram substituídos por uma necessidade inquietante de respostas. Ellen havia deixado o telefone para trás na pressa, uma reviravolta inesperada. Eu sabia que precisava enfrentar essa situação de frente. Peguei o telefone da bancada da cozinha, sua tela trincada e manchada por ter sido abandonado de forma apressada. Justo quando eu estava prestes a mergulhar nas mensagens de Ellen, a campainha tocou. Eu congelei, o peso do telefone na minha mão. Quem poderia ser a esta hora? Cautelosamente, me aproximei da porta e olhei pelo olho mágico. Um homem alto e bem vestido estava lá, segurando uma pasta. Eu não o reconhecia. Abri a porta, meu rosto uma mistura de confusão e hostilidade cautelosa. Posso ajudar? Os olhos do homem eram afiados, sua postura profissional. John Miller? Sim, sou eu. Eu sou David Orne, advogado de Ellen. Fui instruído a vir aqui para discutir alguns assuntos com você. Meu estômago revirou. Que tipo de assuntos? David entrou, seus sapatos polidos clicando contra o chão de madeira. Entendo que você e Ellen estão em uma situação difícil. Ela me pediu para facilitar alguns procedimentos legais. Processos legais? Perguntei, fechando a porta atrás dele. Você quer dizer divórcio? Sim, David respondeu, acomodando-se no sofá da sala com uma facilidade treinada. Ellen está buscando a dissolução do casamento e deseja acelerar o processo. Ela está disposta a oferecer um acordo justo, mas precisa da sua cooperação. Senti uma onda de raiva misturada com traição. Acordo justo? E quanto a tudo o mais? As mentiras, o caso extraconjugal?
A expressão de David era impassível. Eu só posso tratar dos aspectos legais. Se houver disputas ou queixas além disso, elas precisarão ser resolvidas separadamente. Enquanto ele preparava a papelada, senti o peso da situação afundar ainda mais. Eu podia ver a assinatura de Ellen nos documentos, seu pedido por uma resolução rápida e amigável. A raiva explodiu dentro de mim. Ela queria se afastar de tudo sem lutar, sem enfrentar as consequências de suas ações. Eu não vou assinar nada, disse firmemente. Preciso de tempo para pensar e, francamente, para lidar com a bagunça que ela deixou. David assentiu, aparentemente não surpreso. Entendo. Vou deixar esses documentos com você. Se mudar de ideia, pode entrar em contato com o meu escritório. Depois que David saiu, passei o dia em um estado de confusão, tentando juntar os pedaços da minha vida destruída. Meus pensamentos continuavam voltando para as mensagens e e-mails que eu tinha visto no telefone de Ellen. Eles eram um labirinto de mensagens codificadas, mas um nome aparecia com frequências Mark. Era claro que o relacionamento deles era mais do que casual. No final da tarde, meu telefone vibrou com uma ligação do meu melhor amigo, Tom. Sua voz estava firme, mas carregada de preocupação. John, você está bem? Ouvi o que aconteceu. Não estou bem, admiti. Ellen me deixou por um tal de Mark. Ela também envolveu um advogado. Estou me afogando aqui. Vou passar aí, disse Tom. Precisamos conversar. Você não pode passar por isso sozinho. Quando Tom chegou, trouxe um senso de normalidade e apoio. Sentamos na sala de estar, onde eu relatei os eventos dos últimos dias. Tom ouviu atentamente, com os olhos se estreitando a cada novo detalhe. Isto está além do Messedap, Tom disse, balançando a cabeça. Você foi pego de surpresa. Mas você não pode simplesmente deixá-la ir embora. Precisa descobrir mais sobre esse cara, Mark, e por que ela fez isso. Eu sei, disse, esfregando as têmporas. Preciso chegar ao fundo de tudo. Mas também estou exausto e emocionalmente esgotado. Tom parecia decidido. Tenho alguns contatos que podem ajudar. Se Ellen e Mark estão escondendo algo, nós encontraremos. Mas, por enquanto, descanse. Você não vai se ajudar se estiver no limite. Passamos a noite planejando. Tom prometeu entrar em contato com suas conexões e investigar o histórico de Mark. Enquanto isso, decidi visitar o escritório de Ellen no dia seguinte. Eu queria respostas e um fechamento, não apenas de Ellen, mas de qualquer um que pudesse esclarecer seus motivos. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório de advocacia onde Ellen trabalhava, um prédio alto com paredes de vidro e eficiência estéril. A recepcionista olhou para mim com uma mistura de surpresa e apreensão. Estou aqui para ver Ellen Miller, disse. Preciso falar com ela. A recepcionista hesitou, então pegou o telefone para verificar com Ellen. Após uma breve conversa, ela desligou o receptor. A senhora Miller está fora do escritório hoje. Posso anotar uma mensagem? Não, disse, minha frustração aumentando. Preciso vê-la pessoalmente. É urgente. Eu podia sentir a tensão no ar enquanto esperava. A ausência de Ellen era ao mesmo tempo um alívio e uma decepção. Eu esperava uma confrontação direta, mas agora estava deixado com mais perguntas sem resposta. Enquanto eu estava prestes a sair, uma mulher se aproximou de mim. Ela parecia estar na casa dos 30 anos, vestida com traje profissional. Seus olhos eram afiados, e ela transmitia um ar de confiança. John Miller, certo? Ela disse, estendendo a mão. Eu sou a Sarah, colega da Ellen. Ouvi sobre o que aconteceu. Você está bem? Não estou, admiti. Preciso entender por que Ellen fez isso, e não consigo obter respostas diretamente dela. A expressão de Sarah suavizou. Não posso falar pela Ellen, mas talvez eu possa ajudar. Notei que ela tem estado distante ultimamente. Se você precisar conversar, estou aqui.
Sua oferta de ajuda parecia genuína, mas eu continuei cauteloso. Obrigado, Sarah. Talvez eu aceite sua oferta. Só preciso me recompor primeiro. Enquanto saía do prédio, minha mente estava cheia de perguntas. O caso extraconjugal de Ellen com Mark, sua mudança repentina de prioridades e o apoio inesperado de Sarah apontavam para uma situação mais profunda e complexa do que eu inicialmente percebera. O compromisso de Tom em descobrir mais sobre Mark me dava esperança, mas eu sabia que precisava enfrentar Ellen novamente quer ela estivesse pronta ou não. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas uma coisa estava clara, e isso era apenas o começo. A verdadeira extensão da traição de Ellen ainda estava por ser revelada, e eu estava determinado a descobrir tudo até o fim. Os próximos dias passam em um borrão de frustração e determinação. A partida repentina de Ellen e a visão de seu amante, Mark, ainda me assombram. Não estou apenas lidando com a dor da traição, estou navegando por um labirinto de engano e incerteza. Os contatos de Tom estão trabalhando para levantar informações sobre Mark, mas eu preciso de respostas mais concretas. Na tarde de sexta-feira, decido adotar uma abordagem diferente. A oferta de Sarah para conversar me dá uma pitada de esperança. Se os colegas de Ellen souberem de algo, isso pode lançar luz sobre suas motivações. Ligo para Sarah e combinamos de nos encontrar em um café próximo ao escritório dela. O café é um lugar aconchegante, com iluminação suave e uma atmosfera relaxante, um contraste marcante com a tempestade que se forma em minha mente. Chego cedo, encontrando uma mesa em um canto tranquilo e peço um café enquanto espero. Quando Sarah chega, está vestida de maneira casual, mas sua postura ainda é polida. John, ela diz, sentando-se à minha frente. Obrigada por me encontrar. Obrigado por se oferecer para ajudar, respondo. Estou realmente perdido aqui. Preciso entender por que Ellen fez isso. Sarah acena com a cabeça, com uma expressão pensativa. Não sei todos os detalhes, mas posso te dizer que Ellen não tem sido ela mesma ultimamente. Ela tem estado mais distante e eu ouvi mencionar Mark com mais frequência do que o usual. Não pensei muito nisso até ver como as coisas mudaram rapidamente. Eu me inclino, focando intensamente. Ela alguma vez falou sobre problemas na vida pessoal dela ou algo sobre Mark que parecia incomum? Sarah dá um gole no café, seus olhos vasculhando a sala como se estivesse ponderando quanto revelar. Ellen sempre foi reservada sobre sua vida pessoal, mas ela me confidenciou algumas vezes que se sentia insatisfeita. Falou sobre querer emoção, mudança. Não é incomum, mas a forma como ela falava sobre isso mudou. Mark parecia ser o catalisador. Então, ela estava buscando algo novo? Pergunto, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Mas por que envolver Mark? Como era realmente o relacionamento deles? Sarah hesita antes de responder. Pelo que eu entendi, Mark era mais do que apenas um caso passageiro. Eles pareciam ter uma conexão profunda, o que pode explicar por que Ellen estava tão disposta a virar sua vida de cabeça para baixo por ele. Não sei se ela pretendia te deixar de vez, mas parece que os sentimentos dela por Mark eram fortes. Sinto uma mistura de raiva e tristeza. Ela me deixou por esse cara e achou que poderia simplesmente ir embora sem consequências. O que faço agora? Sarah se inclina para a frente, seus olhos demonstrando simpatia. Se você está decidido a obter respostas, pode precisar confrontar Mark diretamente. Está claro que Ellen está te evitando e você precisa descobrir onde ela está. Mark pode ter mais informações sobre o que está realmente acontecendo. Sua sugestão ressoa comigo. Confrontar Mark diretamente parece ser a única maneira de obter um fechamento. Agradeço a Sarah pelo tempo e saio do café com um renovado senso de propósito. Mais tarde naquela noite, Tom me liga com novidades. John, consegui algumas informações sobre o Mark. Ele é um corretor de imóveis com uma reputação de ser menos do que honesto. Parece que ele está envolvido em alguns negócios duvidosos. Estou investigando mais a fundo, mas isso pode te dar uma pista. Absorvo a informação, minha mente a mil. Obrigado, Tom. Acho que é hora de eu ter uma conversa com o Mark.
Se ele é tão suspeito quanto você diz, talvez esteja escondendo algo importante. No dia seguinte, dirijo-me ao escritório de Mark, um prédio moderno no distrito nobre da cidade. Estou determinado, mas ainda apreensivo quanto à confrontação que se aproxima. Ao me aproximar da entrada, meu telefone vibra com uma mensagem de tom: cuidado. Mark é conhecido por ser agressivo. Respiro fundo e entro. O saguão é elegante, com pisos de mármore e tetos altos. Aproximo-me da recepcionista, que me olha com uma mistura de curiosidade e apreensão. Estou aqui para ver Mark Reed, digo. Diga a ele que é urgente. A recepcionista faz uma ligação, e alguns minutos depois, a porta do escritório de Mark se abre. Mark, impecavelmente vestido com um terno elegante, está lá com uma expressão fria. John Miller, ele diz, com um tom gelado. O que posso fazer por você? Passo por ele e entro em seu escritório, sem esperar um convite. Precisamos conversar, Mark. Sobre a Ellen. Os olhos de Mark se estreitam, e ele faz um gesto para eu me sentar. Não sei o que você acha que vai conseguir aqui, mas vá em frente. Sento-me, meu coração acelerado. Ellen me deixou por você. Ela deixou um caos para trás, e eu preciso entender o porquê. Qual é o seu interesse nisso tudo? Mark se reclina na cadeira, com uma expressão inexpressiva. Ellen e eu temos uma conexão que vai além da atração física. Ambos estávamos procurando algo mais, e encontramos um no outro. Eu não pretendia te machucar, John. Achei que você veria isso como uma oportunidade para Ellen buscar a própria felicidade. Buscar a própria felicidade, repito, incrédulo. Ela destruiu tudo o que construímos juntos. E agora ela simplesmente deveria ir embora? O olhar de Mark se endurece. Olha, eu não vim aqui para entrar em uma briga pessoal. Ellen fez suas escolhas, e eu não sou responsável por como as coisas se desenrolaram. Minha frustração transborda. Você não é apenas um espectador. Você teve um papel nisso. E agora está me dizendo para aceitar isso? Antes que Mark possa responder, meu telefone vibra novamente. É uma mensagem de tom: verifique as redes sociais de Ellen. Encontrei algo suspeito. Olho para Mark. Preciso ir. Mas ainda não terminei aqui. Vou descobrir a verdade, goste você ou não. Mark não tenta me impedir enquanto deixo seu escritório. A confrontação me deu uma ideia mais clara de onde devo ir a seguir. Do lado de fora, acesso às redes sociais de Ellen. A mensagem de tom me leva a uma série de postagens e fotos marcadas que pintam um quadro preocupante. Entre as fotos, há uma de Ellen e Mark em um resort luxuoso, datas e locais correspondendo aos que estavam nos recibos que encontrei. Mas o mais perturbador é outra postagem, uma mensagem de alguém chamada Olivia, marcando Ellen e referindo-se a ela como a traidora. Quem é Olivia e o que ela sabe? Meu próximo passo está claro: preciso encontrar Olivia e ver o que ela tem a dizer. A teia de enganos de Ellen é mais complicada do que eu jamais imaginei, e desvendá-la é o único caminho para obter as respostas que preciso. O caminho à frente está repleto de incertezas, mas estou determinado a seguir em frente. Cada nova informação só aprofunda o mistério, e estou resoluto na minha busca pela verdade. Na manhã seguinte, estou inquieto, o peso das perguntas sem resposta pressionando pesadamente sobre meus ombros. A investigação de Tom me deu uma pista, e o nome de Olivia está agora no topo da minha lista. Passo as primeiras horas rastreando-a e, eventualmente, encontro um perfil de mídia social associado a ela se ela é uma blogueira com grande interesse em fofocas locais. Envio-lhe uma mensagem, na esperança de obter uma resposta. Ao meio-dia, estou andando de um lado para o outro na sala de estar quando meu telefone vibra. É Olivia, concordando em se encontrar. Ela está disponível para uma conversa em um café no centro da cidade. Não perco tempo, preciso montar esse quebra-cabeça antes que seja tarde demais. O café é pequeno e aconchegante, um local perfeito para uma conversa informal. Olivia chega alguns minutos depois de mim, uma mulher na casa dos 20 e poucos anos com um olhar aguçado e inquisitivo. Faço um gesto para chamá-la.
Olivia, pergunto enquanto ela se aproxima. Eu sou John Miller. Obrigado por se encontrar comigo. Olivia acena com a cabeça e se senta à minha frente. Recebi a sua mensagem e soube que você está investigando Ellen Miller. O que você quer saber? Respiro fundo. Estou tentando entender por que Ellen me deixou por Mark. Encontrei uma postagem sua chamando-a de um traidora. Do que se trata isso? A expressão de Olivia fica séria. Ellen e eu éramos amigas. Quando ela começou a sair com Mark, ela estava diferente, secreta e distante. Mas isso não é tudo. Há algo que você deveria saber: Ellen estava envolvida em algo muito mais sério do que apenas um caso. Meu coração acelera. Do que você está falando? Olivia hesita antes de continuar. Ellen e Mark estavam envolvidos em um esquema para fraudar clientes de imóveis. Eles usaram suas posições para manipular negócios e desviar fundos. Comecei a investigar porque percebi irregularidades nas transações deles, e quando confrontei Ellen, ela ficou hostil. Eu não sabia que ela estava te traindo, mas o engano é mais profundo do que eu imaginava. A revelação me atinge como um martelo. Ellen não era apenas infiel, ela estava envolvida em atividades criminosas. Tento manter a voz firme. Por que você não se manifestou antes? Eu estava reunindo provas, explica Olivia. Mas as ameaças de Ellen me impediram de tornar isso público. Eu não queria me colocar em perigo. Agora que você está envolvido, talvez você possa seguir com isso. Sinto uma onda de raiva e determinação. Obrigado por me contar. Vou garantir que isso venha à tona. Com essa nova informação, volto para casa com um plano. Preciso confrontar Ellen não apenas sobre nossa traição pessoal, mas sobre suas atividades criminosas. Se ela deve ser responsabilizada, é crucial que eu haja rapidamente. Naquela noite, dirijo até o apartamento de Ellen, onde ela está morando com Mark agora. O prédio é de alto padrão, um contraste marcante com a turbulência dentro de mim. Entro no saguão, meu coração acelerado enquanto caminho até o andar de Ellen. Quando bato na porta dela, Ellen atende, seu rosto pálido ao me ver. John. O que você está fazendo aqui? Preciso falar com você, digo firmemente. E não é só sobre nosso casamento. Ellen olha ao redor nervosamente antes de se afastar para me deixar entrar. Mark não está à vista, mas sua ausência pouco alivia a tensão. Respiro fundo e começo. Eu sei sobre o esquema, Ellen. Olivia me contou tudo como você e Mark enganaram pessoas e manipularam negócios imobiliários. Os olhos de Ellen se arregalam em choque, e ela se afunda em uma cadeira próxima. Como você descobriu? Não importa como eu descobri, digo, com a voz fria. O que importa é que você vai pagar por suas ações. Vou levar isso às autoridades. Não, John, por favor. Ellen implora. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu estava desesperada, e Mark, e achei que ele poderia me ajudar a consertar as coisas. Consertar as coisas, repito incrédulo. Você destruiu vidas, Ellen. E destruiu a nossa. O rosto de Ellen se contorce em lágrimas. Eu não sabia como parar. Eu estava acima da minha cabeça, e Mark e ele me manipulou. Não pensei que chegaria a esse ponto. Mark entra justamente quando Ellen está chorando, seu rosto escurecendo ao me ver. O que está acontecendo aqui? John está ameaçando revelar tudo, explica Ellen entre lágrimas. Ele descobriu nosso esquema. Os olhos de Mark se estreitam, e ele dá um passo em minha direção. Você está cometendo um grande erro. Isso é maior do que você pensa. Eu não tenho medo de você, digo, mantendo minha posição. Vocês dois precisam enfrentar as consequências de suas ações. Mark avança em minha direção, mas estou pronto. Eu o empurro para trás, e os gritos de Ellen ecoam na sala. Saia daqui, digo a Mark. E leve Ellen com você. Mark hesita, depois se vira e sai em fúria. Ellen permanece, seus soluços diminuindo para uma desesperança silenciosa.
Eu nunca quis que terminasse assim, Ellen sussurra, com os olhos implorando. Mas se você for nos expor, vai arruinar tudo. Eu não estou fazendo isso por vingança, digo. Estou fazendo isso porque é o certo. Você traiu todos que confiavam em você. Ellen acena com a cabeça, seu rosto uma máscara de resignação. Faça o que precisar fazer. Com o coração pesado, deixo o apartamento de Ellen e sigo para a delegacia mais próxima. O processo de denunciar a fraude é longo e tedioso, mas estou resoluto. O esquema de Ellen e Mark será exposto, e eles enfrentarão a justiça por seus crimes. Nos dias que se seguem, o escândalo estoura, e as vidas de Ellen e Mark desmoronam à medida que as evidências vêm à tona. A frenesi da mídia e os procedimentos legais cobram seu preço, e as vidas antes glamourosas que levaram são reduzidas a uma série de batalhas judiciais e desgraça pública. Quanto a mim, a dor da traição persiste, mas encontro consolo em saber que a justiça foi feita. Ellen e Mark desapareceram da minha vida, e embora as cicatrizes permaneçam, estou livre para reconstruir e seguir em frente. A história termina com um senso de resolução e uma amarga aceitação da verdade. O engano, antes tão escondido e elaborado, é desnudado, e as consequências se desenrolam. Ellen e eu nos separamos para sempre, não apenas por causa da infidelidade, mas por causa de uma teia de engano que destruiu mais do que apenas nosso casamento. A verdade, embora dolorosa, preparou o cenário para um novo capítulo em minha vida, um que começa com a força para enfrentar a escuridão e emergir para a luz.